Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 123. Continuando aqui a nossa exposição nos cânticos de romagem. Salmo 123. Um salmo bem curto, mas bem profundo, falando a respeito da nossa viagem a Jerusalém celestial. Salmo 123, cântico de romagem. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado por nos trazer mais uma vez à tua casa. Sim, estamos alegres de estar aqui, como o salmista no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos felizes porque mais uma vez o Senhor abre para nós as portas, os portões da tua morada, e nós, ó Deus, pelo sangue do Cordeiro adentramos e realmente nos colocamos na tua presença santíssima, tendo já confessado os nossos pecados e tendo já agradecido pelo perdão de cada um deles. O Senhor nos recebe juntamente com todos os outros santos que já foram ou que ainda estão aqui peregrinando até o momento de chegarem à terra prometida, atravessarem o Jordão como o teu povo na antiga aliança e chegarem até a consumação de todas as coisas. Ó Deus, obrigado, enquanto não chegamos, vem confortar-nos com a tua palavra, vem nos encorajar, vem nos ensinar a passarmos pelas tribulações, pelo escárnio, pela zombaria, de forma vitoriosa. Ó Deus, obrigado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, sobre quem já cantamos aqui nessa manhã, e sobre quem ouviremos mais uma vez nessa manhã, para que ao nome dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é Senhor do universo. Ó Deus, se entrou alguém aqui ainda não peregrinando conosco, mas cambaleando por esse mundo, não sabendo em como esperar em Ti, não sabendo em como olhar para Ti, ajuda-os nessa manhã a se converterem a Ti, por meio do autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Yuri Gagarin é tido como o primeiro homem a viajar para o espaço. Um russo que também é conhecido como tendo sido o homem que disse que ao chegar no espaço não viu Deus. É bem verdade que isso é relacionado a ele, mas alguns outros astronautas, alguns outros russos que serviram com ele
naquela atividade espacial, insistiam em dizer que Yuri Gagarin não havia feito tal declaração, que ele na verdade era um cristão e que jamais teria dito isso. Esses mesmos astronautas vêm defender que foi Nikita Khrushchev, o premier russo da época, que aproveitando aquela viagem na corrida espacial contra os Estados Unidos, fez uma declaração não só contra o capitalismo, mas também contra o cristianismo, tentando dizer que Yuri Gagarin e os outros que estavam com ele jamais teriam visto a Deus, mesmo no espaço sideral. Esse salmo, meus irmãos, nos diz muito a respeito dos olhos, nos diz muito a respeito da nossa visão, nos diz muito a respeito da perspectiva que nós temos como peregrinos. É importante nós lembrarmos que o livro dos Salmos, ele não é como uma epístola, ele não é como uma narrativa, por exemplo, do Pentateuco. O livro dos Salmos foi um livro que, na verdade, levou mais ou menos 1000 anos para ser completado. Nós temos nesse livro um salmo de Moisés, que obviamente escreveu enquanto estava vivo. Nós temos salmos de Davi em sua grande maioria, e salmos daqueles que escreveram essas poesias depois do retorno do cativeiro babilônico. É exatamente nesse contexto que eu creio se encaixar o Salmo 123. Reparem que o Salmo 122, ele claramente é atribuído a Davi. Davi, que claramente morava em Jerusalém, tinha a sua habitação na cidade dos reis, mas que ao mesmo tempo se alegrava com os peregrinos que ali se achegavam nas festas do ano para estar dentro do templo de Deus, adorando-o na beleza da sua santidade. O Salmo 122, que claramente é de Davi, em contrapartida ao Salmo 123, não pode ser declaradamente associado a Davi. Nós temos aqui o simples título Cântico de Romagem, e a maioria dos comentaristas insiste que esse salmo ele foi escrito depois do retorno do povo do exílio babilônico. E eu concordo com essa interpretação, até porque nós vemos que o problema do salmista aqui, o problema individual e coletivo, o problema do povo de Deus, diz respeito a escárnio e desprezo daqueles que não seguem a Deus. E você se lembra muito bem das histórias de Esdras e Neemias, quando esses voltam com tantos outros para reconstruir os muros de Jerusalém e para reconstruir o templo. Vocês se lembram que durante esse processo todo, eles sofreram muito desprezo, eles sofreram muito escárnio. Os inimigos do Senhor, mesmo dentro do povo de Deus, se levantavam em grande zombaria contra a atitude desses homens e dos seus seguidores em fazer a vontade de Deus. Na nossa caminhada cristã, nós já temos visto desde o Salmo 120, na nossa romaria, na nossa romagem, na nossa jornada para a Nova Jerusalém, nós continuaremos sofrendo escárnio e desprezo e zombaria daqueles que não estão caminhando na mesma jornada conosco. Alguns acham que estão, alguns pensam que a caminhada também é deles, mas nessa atitude nós vemos que não é, nós vemos que eles não estão com o mesmo destino que nós, salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Nesse salmo tão curtinho, 4 versículos apenas, nós veremos que a perspectiva da eternidade nos livra da zombaria dos soberbos na nossa jornada para o céu. A perspectiva da eternidade é a única coisa que pode nos ajudar contra a zombaria dos soberbos que não estão caminhando
para o mesmo destino que nós, como igreja do Senhor. Nós veremos então, em primeiro lugar, o versículo 1, a perspectiva da eternidade, o que isso significa. Versículo 2, nós veremos aqui a perspectiva ilustrada, de uma forma maravilhosa. E nos versículos 3 e 4, finalmente, nós vemos a perspectiva da eternidade vitoriosa. Lembrando, desde o Salmo 120, nós estamos aqui num processo. E agora no Salmo 123, parece que o peregrino, parece que aquele viajante, ele realmente está num lugar determinado. E aqui então, ele começa a sofrer, tanto dos de fora, como dos de dentro, muita perseguição. E ele então nos mostra qual é a nossa atitude, hoje em dia, no século 21, em relação a tudo isso. Qual é a perspectiva da eternidade? Versículo 1. A ti, que habitas nos céus, elevo os meus olhos. O que é perspectiva? Senão a forma como nós vemos as coisas. Vocês aí têm uma perspectiva de mim, assim como eu daqui tenho uma perspectiva de vocês. Não é a mesma. E claramente a repetição da palavra olhos, vejo, visão, nesse salmo, nos dão essa ideia de que todas as vezes que nós tiramos o foco do nosso Deus e colocamos em qualquer outra coisa, a peregrinação fica complicada. É difícil continuar a caminhada. Muitos, inclusive, desistem pelo caminho, porque não entendem a perspectiva aqui proposta pelo salmista. Em primeiro lugar, vejam que essa perspectiva eterna, ela é pessoal. Vejam o contraste do versículo 1, até mesmo com os outros versículos. O versículo 1, ele está na primeira pessoa do singular. A ti elevo os meus olhos. E a partir do versículo 2, esse salmo começa a ser mais corporativo. O que é esse foco pessoal? Sim, a nossa fé é corporativa. Sim, graças a Deus nós vivemos em comunidade. Sim, nós estamos caminhando juntos. Quando um tropeça, o outro levanta e vice-versa. Mas sem dúvida alguma, quando nós fazemos a nossa profissão de fé, mesmo os filhos batizados na infância, pela fé de seus pais, chega um momento em que individualmente, pessoalmente, eles precisam dizer aquilo que nós cremos estar nos seus corações. Elevo a ti os meus olhos. A fé cristã, sem dúvida alguma, ela começa individualmente. Eu não posso ser salvo, eu não posso elevar os meus olhos a Deus pelos outros. É algo que Jesus me ensina. Quando nós orarmos, nós entramos no nosso quarto sozinhos, fechamos a porta e temos aquilo que nós chamamos de a nossa devocional privada e particular. Ninguém pode fazer isso por você. O pastor, o presbítero, os líderes da igreja, os irmãos mais maduros, os pais, não. Sim, é uma prática muito importante que os pais ensinem seus filhos, desde a mais tenra idade, a terem esses momentos. Graças a Deus, no acampamento nós teremos um momento devocional sozinhos, algo que foi praticado durante tantos anos, em tantos retiros, e que agora, graças a Deus, nós vemos mais uma vez a necessidade disso, para que eu individualmente possa dizer como salmista: eu elevo os meus olhos a ti. Como tem sido a sua prática de devocional particular? Como tem sido essa prática de entrar no quarto e fechar a porta e ali dizer como salmista: elevo os meus olhos.
Esse foco, sem dúvida alguma, é pessoal, mas ele também é objetivo. Você pensa naquelas máquinas tão modernas de hoje, nas lentes objetivas, com toda a sua capacidade. E o que aquela lente faz com a foto, com a imagem? Ela focaliza de tal forma que a imagem ela sai quase perfeita. Ela sai exatamente como o fotógrafo quer. E a ideia aqui do foco desse homem, desse salmista, ela não é meramente pessoal, mas ela também é objetiva. Ele eleva os olhos, ele não eleva os olhos ao acaso, ao léu. Ele não eleva os olhos tentando achar alguma coisa que o ajude. Ele eleva os seus olhos objetivamente a Deus. Ele fala aqui: a ti elevo os meus olhos. O salmista sabe onde Deus está. Sim, geograficamente, logisticamente, os nossos olhos estão para o alto. É por isso que os astronautas russos sofreram aquela suposta associação. Eles saíram da Terra, eles foram supostamente para um lugar onde Deus estaria, eles foram para o alto. Um foguete, para sair da Terra, precisa de muita combustão para vencer a força gravitacional. Eles foram para cima e supostamente não viram a Deus. Você sabe onde Deus está? Como é que você sabe disso? Os céus são tão amplos, para onde nós olhamos? A palavra de Deus nos ensina. Se você perguntasse hoje para o seu filhinho pequeno: onde está Jesus Cristo? Dependendo da resposta dele, ele diria: Jesus Cristo está no meu coração, papai. Tentando parecer tão espiritual, tentando agradar a você com essa resposta. E você pode dizer: sim, filho, graças a Deus ele está no seu coração pelo seu Santo Espírito. Mas se há um lugar onde Jesus realmente está, o que a palavra de Deus nos ensina? A destra de Deus Pai. Jesus Cristo assumiu para si um verdadeiro corpo e uma alma racional. E Ele, agora e eternamente, continua habitando os céus com um corpo e uma alma. Vocês se lembram da visão de Estevão, um pouco antes dele realmente morrer apedrejado ali? Ele olha para os céus e ele vê Jesus ressurreto, Jesus já lá, reinando, entronizado. É para lá que nós olhamos, sabendo que Ele de fato habita nos céus. É essa a ideia aqui. Diferentemente do Salmo 121, como nós já vimos, eleva os olhos para os montes apresentavam perigo, os montes apresentavam ameaças. Aqui não, nós elevamos os nossos olhos com esperança, porque sem dúvida alguma, esse Jeová, esse Senhor que habita nos céus, Ele cuida do seu povo. E aqui um outro foco então, o foco no alto. O foco pessoal, ele pessoalmente eleva os olhos. O foco objetivo, ele sabe para onde elevar os olhos ou a quem elevar os olhos. E finalmente ele diz, elevo, o próprio verbo já diz, que habitas nos céus. Olha a perspectiva da eternidade aqui. A nossa tendência é olharmos para o nosso umbigo. E quando nós levantamos um pouco a cabeça, a nossa tendência é olhar apenas horizontalmente para as circunstâncias, para supostas esperanças que a horizontalidade possa nos oferecer. Mas aqui o salmista olha
para o alto. Ele eleva os olhos objetivamente a Deus que habita nos céus. A perspectiva de Deus é fora do tempo e do espaço. A perspectiva de Deus é fora do tempo e do espaço. Como é que nós não vamos confiar nessa perspectiva? Existe um ditado nos momentos difíceis das nossas vidas, quando os nossos olhos não conseguem passar do horizonte, quando os nossos olhos não conseguem passar da tempestade. O ditado diz que Deus, Ele vê o grande quadro. Nós estamos vendo apenas uma parte do mosaico. Deus já pintou, Deus já fez o mosaico inteiro. Ele conhece, Ele sabe, Ele vê fora do tempo e do espaço. Existe uma perspectiva agora em alguns esportes daquilo que vai além do campo. Vocês sabem o quanto o árbitro muitas vezes erra honestamente, porque ele não consegue ver tudo, o seu olho é falho. E em vários esportes, então, eles estão adotando agora câmeras, momentos em que você revê uma jogada para estabelecer de fato o que aconteceu. E não há dúvida, o árbitro marca alguma coisa no campo, só que isso é revisto. E quando aquela câmera, que eles podem, fora do tempo, rever, passar para frente e para trás, quantas vezes eles quiserem, e fora do espaço, de diversos ângulos, eles determinam foi falta ou não foi. Como é que nós não podemos confiar naquele que está entronizado e dos altos céus olha para a sua criação, fora do tempo e do espaço, dizendo: confiem em mim, tirem os olhos das circunstâncias, tirem os olhos da horizontalidade, olhem verticalmente para mim e confiem em mim. Eu sei qual é o fim, eu sei qual é o resultado. Se nós somos de fato filhos de Deus, como esse salmista era, nós temos a plena convicção de que Ele cuida de nós, apesar dos problemas da peregrinação. Vocês conseguem ver aqui o Senhor Jesus Cristo ensinando os seus discípulos a orar? Pai nosso que está onde? Nos céus. Pai nosso que está nos céus. A perspectiva é bem maior, a perspectiva é infinita. Pai nosso que estás nos céus. E aqui, quando nós olhamos para o nosso catecismo, nos explicando esse prefácio da oração dominical, nós vemos ali, dentre outras coisas, o nosso anelo pelo céu, o nosso desejo de estar no mesmo lugar em que Deus está. Essa perspectiva do céu, que é uma perspectiva que realmente nos livra de tudo aquilo que ainda nos faz sofrer nesse mundo, principalmente o nosso pecado. Como é que está a sua devocional privada? Como é que está a sua objetividade ao olhar para Deus? Como é que está o seu foco nos céus, no lugar onde Ele habita? É para lá que nós estamos caminhando. Ele prometeu preparar lugar, e esse lugar seria sem mácula, sem sofrimento, sem escárnio, sem zombaria. A perspectiva eterna, a perspectiva da eternidade é a única coisa que realmente nos livra da zombaria dos soberbos.
Há uma ilustração maravilhosa no Novo Testamento, de como Jesus começa a andar por sobre as águas, e os discípulos pensam ser um fantasma em primeiro lugar, mas Jesus anuncia dizendo que era Ele, e Pedro vai então e desce do barco, e também começa a andar por sobre as águas, pelo poder de Jesus. E enquanto ele tinha os seus olhos fixos em Cristo, ele andava literalmente por sobre as águas. Havia tempestade, havia muito vento, havia complicações, mas enquanto ele olhava para Cristo, ele caminhava por sobre as águas. O que é que o Evangelho nos diz? Assim que Pedro tira o foco objetivo de Jesus, assim que ele começa a olhar agora para as ondas, assim que ele começa a olhar agora para o vento, ele começa a afundar. É essa a perspectiva do salmista aqui. E ele explica essa perspectiva da eternidade com uma ilustração agora. O nosso segundo ponto, versículo 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Será que nós podemos, não só na teoria, mas também na prática, dizer isso aqui, que os nossos olhos estão fitos no Senhor Deus? Essa ilustração que o salmista usa vale mais que 1000 palavras, como diz o ditado, sem dúvida alguma. Só que quando nós olhamos para essa ilustração, nós precisamos nos lembrar de algo que eu digo não para causar polêmica, mas para nos ensinar a profundidade do que as Sagradas Escrituras nos ensinam a respeito desse tema. Vocês sabiam que a Bíblia, ela não é contra a escravidão? Como assim, pastor? Que absurdo! E a princesa Isabel, e o Wilberforce, e tantos outros que lutaram contra a escravidão de negros em diversos lugares do mundo. Aleluia por isso! Porque aquela escravidão não era bíblica. Assim como qualquer outra escravidão que não seja bíblica, sem dúvida alguma, o Deus que habita os céus olha e trabalha e traz livramento e liberdade. Mas a palavra de Deus, ela ensina uma escravidão bíblica. Ela ensina aquilo que essas duas imagens vêm nos mostrar. Qual é a perspectiva de um escravo? Só essa ideia já nos causa muita angústia, porque infelizmente o que nós entendemos de escravidão vem apenas do secularismo, vem apenas de exemplos claramente satânicos. A palavra de Deus nos ensina qual é a perspectiva de um escravo aqui. E essa deve ser a nossa perspectiva também. Eu espero que não soe desagradável a você, mas se você entregou a sua vida a Jesus, você é escravo de Jesus. Aleluia por isso. Depois da queda, só há escravos no mundo, ou escravos do pecado, ou escravos de Cristo. E é maravilhoso ser escravo de um Senhor tão bom, tão benevolente, tão soberano quanto esse que habita nos céus. E aqui está a imagem do salmista. A primeira imagem, a desse escravo, homem, olhando para o seu Senhor. O olho do escravo atento à mão do Senhor, que com alguns sinais, por exemplo, num jantar com muitos convidados, com um sinal de mão apenas, aquele escravo sabia exatamente o que fazer. Ele precisava estar atento, ele precisava
estar concentrado, focado. E essa é a pergunta agora. Nós temos a tendência a olhar para os céus, a olhar para o alto, objetivamente, rogando ao nosso Deus que nos ajude, mas nós nos esquecemos de que existe agora um olhar de fato no tempo e no espaço. Uma perspectiva da eternidade que entra providencialmente nesse mundo e por meio da sua palavra nos ensina a olhar exatamente para a vontade do Senhor em todos os aspectos da nossa vida. A perspectiva de um escravo era obediência irrestrita. E a palavra de Deus nos ensina exatamente nos mínimos detalhes o que nós precisamos obedecer nos momentos prósperos e nos momentos de adversidade. E nós geralmente não obedecemos irrestritamente a Deus em nenhum desses dois momentos. Nós deixamos que a prosperidade desse mundo horizontal nos engane e nós perdemos o foco. Nós deixamos que a adversidade desse mundo tome conta de nossas vidas a ponto de negarmos a providência de Deus para conosco. Essa é a primeira imagem de um escravo olhando para o seu senhor e a sua obediência irrestrita. Mas a segunda imagem é ainda mais maravilhosa, agora de uma escrava mulher, olhando para a mão de sua senhora. É interessante ver como patrões e empregados se relacionam. No mundo de hoje, sem escravidão, alguns vão dizer que dependendo do salário de alguém, é quase uma escravidão. Professores, né, talvez. Nós olhamos então para esse relacionamento, principalmente entre servas e patroas, e nós vemos secularmente a serva não querendo atender a sua patroa, e a patroa humilhando a sua serva. E biblicamente nós vemos exatamente o contrário. A serva com o olho também na mão da sua senhora, porque biblicamente escravidão significa que o superior cuidaria em todas as coisas do inferior. A serva não está olhando aqui para a mão da sua senhora simplesmente para obedecê-la, mas ela está olhando para a mão da sua senhora, sabendo que as suas necessidades seriam supridas por aquela que era sua superior, e que biblicamente devia cuidar também de sua vida. O nosso olhar na perspectiva da eternidade é esse: obediência irrestrita e a plena convicção de que a providência de Deus continua e continuará cuidando das nossas necessidades, mesmo aquelas que nós não conhecemos. Que perspectiva maravilhosa! E lembrem-se, a perspectiva da eternidade é uma perspectiva fora do tempo e do espaço. Como é que nós não podemos confiar nesse Deus que já pintou o quadro todo? É sem dúvida alguma uma fonte maravilhosa de muito consolo e de muito conforto. Finalmente nós olhamos então para a perspectiva da eternidade, agora sendo misericordiosa. Vejam mais uma vez os versículos 3 e 4. Onde está essa vitória? Parece que ela nunca chega. Parece que a nossa oração ela se resume ao final do versículo 2. E essa é a ideia.
o ponto de transição. Antes de lermos os versículos 3 e 4, prestem atenção até quando nós devemos olhar para Deus, até quando os nossos olhos devem estar fitos no Senhor. Como escravos, os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Nós não gostamos dessa palavra até. As nossas orações, elas não gostam da palavra até. As nossas orações gostam da palavra imediatamente. E a ideia aqui é essa: um escravo, um peregrino, que verdadeiramente entende a perspectiva da eternidade, ele mantém o seu olho fito no Senhor e somente nele até. E essa era a perspectiva veterotestamentária. Até que o Messias venha, até que haja a consumação das promessas, até que o reino seja de fato estabelecido de uma vez por todas. Olha a nossa perspectiva, povo de Deus na nova aliança. Sim, nós ainda temos uma perspectiva até, teremos até a consumação de todas as coisas, mas a vitória já chegou. Esse salmo era também cantado e proferido e foi experimentado pelo Senhor Jesus. E essa é a vitória dos versículos 3 e 4. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Você é Charlie? Como você pode ser Charlie? Se nós olhamos para aquele tabloide francês, sim, sarcástico, sim, com o seu valor na imprensa, que não faz apenas zombaria e escárnio de religiões muçulmanas ou heréticas, como nós entendemos. Mas quando você olha para Charlie Hebdo, você vê que aqueles chargistas faziam, em última análise, escárnio e zombaria do próprio Deus. Escárnio e zombaria do verdadeiro cristianismo. Não, eu não estou dizendo isso para justificar a entrada de terroristas numa edição de um jornal e o aniquilamento de 12 chargistas. Óbvio que não. Mas quando nós olhamos para a perspectiva do mundo em relação a Charlie, eles entendem que aqueles 3 princípios da Revolução Francesa, antibíblicos, de fraternidade, liberdade e igualdade, eles não são a perspectiva da eternidade em relação a Deus. Não é com um lápis e com uma borracha, ou com frases de efeito como a liberdade não se cala, a liberdade venceu, que o terrorismo vai ser derrotado. Ou que homens como eles vão ter a esperança da eternidade nos céus. Saiu uma charge depois do atentado, mostrando os 2 irmãos terroristas chegando no suposto paraíso e perguntando: cadê as 70 virgens? Cadê as 70 virgens? E os 12 que morreram naquela redação rindo da cara deles. Rindo muito da cara deles. Quem ri por último ri melhor. Não é esse o caso. Porque saíram nas redes sociais de que
Os terroristas certamente estariam no inferno. Os chargistas de Charlie Hebdo, se morreram sem Cristo, com toda a sua liberdade, fraternidade e igualdade, estão no mesmo lugar que os terroristas que os assassinaram. Nós olhamos para o mundo, e o mundo é, ou em menor escala, ou em maior escala, um tabloide satírico a respeito de Deus e da sua igreja. Se você hoje crê biblicamente que o mundo foi criado literalmente em 6 dias e que a Terra não tem bilhões de anos, você sofrerá escárnio e rejeição e zombaria na universidade, em qualquer lugar que você estiver. Se você trabalha na área científica, você provavelmente não terá seus trabalhos publicados. Se você crê nessa estupidez de um mundo criado por um Deus em 6 dias apenas. Se você, enquanto jovem, crê que em pleno século 21, você deve sim se relacionar com o sexo oposto, se preparando para o matrimônio, sem contato físico, sem relação sexual, você será zombado. Você será escarnecido nessa sociedade. Se você hoje crê, sem homofobia alguma, que práticas homossexuais estão erradas e continuarão sendo erradas, e que o Estado não tem o direito de fazer leis que vão de encontro à palavra de Deus, você será desprezado pelos soberbos. É essa a jornada em que nós estamos. É esse o lembrete do Salmo, que sem a perspectiva da eternidade, nós tiramos o nosso foco de Deus e nos focamos em qualquer outra coisa que não vai satisfazer as nossas necessidades ou não vai nos levar até a cidade celestial. O salmista nos mostra no versículo 4 que o escárnio era daqueles que estavam à sua vontade e o desprezo eram dos soberbos. Em resumo, daqueles que são contra Cristo, daqueles que são contra a igreja, daqueles que são contra Deus. Não há meio termo. Mas nesse clima todo de guerra, de jihad, você olha para o versículo 3 e você vê a vitória da perspectiva da eternidade. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A misericórdia já chegou. No momento em que o salmo é escrito, como eu disse para vocês, eu creio no retorno do exílio. Eles ainda olhavam para as sombras da antiga aliança, esperando a perspectiva da vinda. Mas o Messias já veio, a misericórdia já foi derramada para todos, oferecida indistintamente a muçulmanos, a chargistas satíricos, franceses, árabes, brasileiros. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Ele teve. O Senhor Jesus já veio. Ele morreu na cruz do Calvário para nos ajudar na nossa peregrinação.
nos momentos de dificuldade, de escárnio, desprezo, zombaria, olharmos de acordo com a perspectiva da eternidade, porque Ele não para, Ele não fica preso na cruz, Ele não fica preso na sepultura, Ele ressurge. Depois de mais ou menos 40 dias, Ele sobe aos céus para estar numa perspectiva de que quando nós olhamos para lá, não há qualquer coisa que possa vencer a nossa fé. Ela é vitoriosa. Eu gostaria de terminar lendo o texto que nós lemos na nossa liturgia, Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Nós elevamos os nossos olhos a Ti, ó Senhor, que habitas nos céus. Obrigado, ó Deus, porque nós olhamos hoje para os céus, sabendo que o Senhor Jesus está à Tua destra, reinando, governando, pronto para voltar e consumar todas as coisas. Enquanto isso não acontece, ó Deus, nos ajuda a entender a partir da Tua palavra qual é a perspectiva da eternidade. Nós somos tão pequenos, nós somos tão horizontais, mas o Senhor é infinito, imortal, invisível, por isso não pode ser visto. Mas na pessoa do Teu Filho amado, a segunda pessoa da Trindade, a imagem perfeita do Deus invisível, nós te vemos e te pedimos que o Senhor se mostre cada vez mais a nós, Teu povo, que precisamos tanto de Ti, principalmente nos momentos de adversidade da nossa caminhada. Tenha de misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor, a viver como o salmista viveu, naquela peregrinação e naquela fé. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé.